Na semana passada, a gente finalizou outra parte falando de micro-organismos e iniciou, né, falando sobre os tipos de alimentos, né, e a relação e como é que a gente pode observar a presença, né, quais são os sinais que eu busco dos micro-organismos naquele determinado grupo de alimentos para que eu possa evitar ou ver que já estão contaminados e evitar, né, que esse alimento seja então consumido. Além disso, né, a gente falou de alguns processos que sim vão estar envolvidos no processo de evitar a possibilidade de contaminação. E quando eu falo disso, de evitar a possibilidade de contaminação, né, vai estar desde, né, quando a gente fala de alimentos de origem animal, as carnes, né, a gente vai, né, evitar essa possibilidade de contaminação no momento, né, do abate do animal. Então, em todo o processo, né, que vai levar ao processo de abate daquele animal, ele tem que estar, né, minimamente ali com todas as normas de segurança da maneira importante, evitando então essa possibilidade de contaminação. E aí a gente vai ver o que acontece nesse alimento, quais são as rotas, né, quais são as possibilidades de contaminação envolvida nesses alimentos e essa possibilidade de deteriorização está envolvida. Tá? Então, a gente vai ver quais são esses processos por onde que acontece nesse alimento e leva à possibilidade, então, de da gente identificar que ele está contaminado. Então, no momento que a bactéria está utilizando ali os produtos daquele alimento, né, no caso das carnes, né, utilizando, então, aqueles aminoácidos que estão presentes naquelas proteínas, né, a gente vai observar a produção de alguns substratos que são, então, produzidos no momento que ele está degradando esses aminoácidos. Então, em baixas temperaturas, em temperatura de geladeira, normalmente, pode-se ter a possibilidade de crescimento de alguns componentes, né, de produção da produção desses subprodutos, como, por exemplo, o H2S, que é o sulfeto de hidrogênio. Esse sulfeto de hidrogênio, no momento que está sendo produzido, né, ele vai deixar a coloração, né, daquele local mais escuro. Então, essa, né, é a razão pela qual a gente consegue identificar naquele alimento contaminado, o alimento onde a gente tem crescimento microbiano, as manchas escuras, né, justamente, né, vai estar associado à metabolização, né, de alguns componentes do alimento como e como substrato dessa metabolização a produção do sulfeto de hidrogênio e a produção de algumas substâncias, como por exemplo o indol, que vai ser produzido, né, no momento que vai ter degradação de alguns aminoácidos, e a produção de aminas, que são compostos nitrogenados, né, e onde a gente tem nitrogênio, né, nas próprias proteínas, tá? E aí a gente tem esse envolvimento e são as principais, né? Os principais subprodutos são esses produtos produzidos a partir dessas aminas e que a gente consegue identificar, né, o cheiro, né, o odor, né, envolvido nesse processo. Então, justamente, né, no momento que a gente sente aquele cheiro da carne entrando em processo de putrefação, né, em processo de decomposição por esses micro-organismos, a gente observa a volatilização desses três tipos de aminas, que são as diaminas, a cadaverina e a putrescina. Então, o odor, né, é um aspecto organoléptico que a gente tem, que a gente observa no momento da contaminação. O próprio sabor, né, o alimento contaminado, ele vai ter um sabor diferente, justamente, né, quando tem a produção desses tipos de amina, né, o tato, justamente quando tem uma viscosidade, né,
diferente, né? A constituição do alimento ali também modifica, né? Porque está havendo deteriorização, modificação dos componentes daquele determinado alimento, e aí, então, né, faz modificação estrutural. Então, são observados todos esses aspectos, né, envolvidos na deteriorização. Então, como é que são produzidas, né, essas aminas, essas diaminas, tá? A gente tem a lisina, que é um dos aminoácidos que vai estar em grande quantidade, né, em carnes, em produtos de carne vermelha. E alguns micro-organismos, eles conseguem descarboxilar essa lisina. Qual é esse processo de descarboxilação, tá? Lembra lá quando vocês aprendem, né, a estrutura do aminoácido, a gente vai ter uma região amina, né, e uma região carboxila. Né? Justamente no momento que eu tenho a enzima que vai fazer a descarboxilação desses aminoácidos, vão ser enzimas que vão retirar, né, esse grupo carboxila e deixa somente o grupo amina, justamente, né, deixando, né, aminas, né, voláteis presente, né, nesse alimento que então foi contaminado. Então, bactérias que têm, né, a enzima, né, lisina descarboxilase, ela consegue metabolizar, quebrar esse aminoácido, descarboxilando esse aminoácido e fazendo, né, a produção dessas aminas. E que amina é essa que normalmente é produzida a partir da lisina? É a cadaverina. E tem o cheiro realmente de algo que está em decomposição. Outros aminoácidos, né, presentes, a ornitina ou a arginina, a bactéria tendo, né, a possibilidade de descarboxilar esses dois aminoácidos, tá? Elas, então, conseguem retirar esse grupo carboxila, então fica somente a região amina desse aminoácido, e aqui a gente observa esse grupo amina, e aí transforma esses dois aminoácidos em uma amina chamada putrescina. E aí também pode ser identificado a presença dessas duas aminas, né? São compostos que vão ser orgânicos, presente, né, nitrogênios ali, que foi metabolizado a região carboxila, liberando somente essa região de nitrogênio, e vão ser moléculas que vão ter esses grupos, né, com esses radicais, e são identificados o cheiro, né, característico do alimento que está contaminado, justamente, né, a partir desses processos bioquímicos. Então, são transformações bioquímicas que acontecem, e aí a gente pode associar, né, o cheiro a partir daí, e também ambos são identificados no momento que a gente pode, né, observar em laboratório, identificar a presença dessas duas aminas e associar a presença de bactérias ali, pois houve a produção delas no alimento. Outro aspecto que na carne deve ser observada, que é comum, né, em carnes contaminadas, é a técnica de liberação de volume de água. Alimentos, né, carnes, na verdade, né, a gente não está falando de forma geral, a gente está falando no grupo de alimentos, as carnes, né, de boa qualidade, elas vão liberar o maior volume de água. Isso a gente observa no momento que a gente vai produzir, né, fazer bifes, produzir essas carnes. Então, a gente vê um volume de água maior sendo liberado, né, no momento que a gente vai aquecer, e as carnes mais velhas, né, que passaram por mais processos, aquela parte, né, a região de água, ela pode ter, a água ela pode ter sido consumida, né, nesses alimentos, tá? E então houve, né, a redução,
e a carne de má qualidade ela vai liberar um volume menor de água. Então, esse extrato, esse volume aquoso liberado na carne bovina, no papel filtro, que a gente pode observar, né, durante um determinado tempo, a gente deixa o papel filtro, deixa a carne sob esse papel filtro e depois a gente consegue, né, quantificar a quantidade de água que foi, então, liberada, e a gente pode associar a presença de micro-organismos, né, que fazem a deteriorização dessa matéria. Então, a gente finalizou a parte de carne vermelha, carne de origem bovina. A gente tem os aspectos que devem ser levados em consideração desde do abate desse animal, como eu havia falado, os aspectos de cuidado, né, no momento da separação dos cortes, né, do animal, assim como a separação dos cortes, né, da parte óssea, né, justamente porque está relacionado o aumento de cálcio, então aumento de minerais, aumento de nutrientes ali que podem facilitar o crescimento de alguns micro-organismos, o estoque, né, a manipulação dessas carnes. E agora a gente vai entrar na parte falando sobre as carnes de aves envolvidos, né, e o que tipo de mecanismo e como a gente pode analisar, né, se há a presença de micro-organismos nessas carnes. Então, a contagem desses micro-organismos, eles vão aumentar dependendo do estágio de processamento desses animais, dessas aves. Então, a contagem inicial, normalmente, né, ela vai ter, eu tenho 3,3 logs de bactéria, de colônias, na verdade. E aí, no momento que eles vão passando por processos, a gente vê que há um aumento normal, né, acontecendo ali. No momento que a gente faz o corte, já aumenta o número de colônias ali. No momento de embalar esses animais, né, os cortes desses animais, aumentam o número de bactérias e também, né, as esteiras, né, onde eles passam, a gente vê também cerca de 4,76. Então, são na verdade, 4 estágios onde a gente tem que intervir ou ter cuidado, né, para poder reduzir ou controlar o número de micro-organismos que vão ser passados para aquele animal, para aquela que não é mais aquele animal, né, para aquele alimento. Tá? Então, a contagem inicial, normalmente 3,3, então, naquele momento que houve o abate, todo aquele processo de rigor mortis envolvido no processo, de tirar a pele, então, normalmente, né, com todos os cuidados, a gente vai ter uma cerca de 3,3 micro-organismos ali envolvidos, e aí nos processos pode ter o aumento do número de bactérias e a gente tem que ter todo cuidado para intervir nesses processos. Então, no momento que o animal ele vai ser cortado, então já intervir a faca que vai fazer o corte, ou então se o corte é em cortador automático, redobrar a limpeza nesses cortadores automáticos, ou no momento de embalar, então ter cuidado do indivíduo que está embalando, ou se a embalagem ela vai ser automática, então aquele embalador, aquela máquina ter todo cuidado, e também as esteiras, né, que vão separando os pedaços, são regiões onde a gente são críticas, né, de aumento e doação de micro-organismos nessas regiões. A manipulação mais aumenta esse negócio aí, né, Amanda? Como? Quanto maior a manipulação, mais aumenta esse número de micro-organismos, né? Isso, justamente. Então, já no processo do corte, né, pegou o animal ali íntegro, né, então você tem que tomar cuidado ali no corte. Mesmo que o corte, eu falei na semana passada, né, que não se tem, nos estudos a gente não vê muita diferença se as boas práticas laboratoriais estão sendo aplicadas, não se tem muita diferença, né, do corte mecânico ou do corte manual, né, mas
Isso se as boas práticas estão sendo feitas da maneira correta, se o indivíduo está usando EPI, né? Se o material do corte ele está sendo higienizado e esterilizado muitas vezes, tá? Ou a máquina que está utilizando o corte, ela está sendo higienizada, ela está sendo esterilizada. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, justamente a manipulação em todos esses processos, ela é a mais crítica, né, e onde a gente mais tem que tomar cuidado. Obviamente, todos os equipamentos eles estão envolvidos nisso, né? A esteira que os cortes vão estar passando, a embalagem, o embalador, ou se é embalador, o indivíduo que está embalando, ou se é numa fábrica que está embalando. Então, todos esses são pontos críticos onde tem que ser observados e muitas vezes existia a intervenção. Quais são as bactérias que normalmente elas estão envolvidas nessa contaminação, né? Campylobacter, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, está escrito, né? A grafia não está correta. Então, Staphylococcus aureus, a salmonela realmente ela faz parte do trato gastrointestinal, ela vai estar envolvida, então 20% do total de contaminação está associada à salmonela. O Staphylococcus aureus ele está na parte externa dos animais, mas também está muito envolvido a contaminação do manipulador, né? O gênero Campylobacter, Clostridium perfringens, né? E a possibilidade dos esporos dessa bactéria, a gente tem que tomar bastante cuidado com as carnes das aves que estão ali envolvidas. Alguns estudos, né, com carcaça desses frangos, né, após o abate, eles demonstram que a baixa temperatura, ou seja, a temperatura de geladeira, normalmente a gente tem, em sua maioria, o crescimento de pseudomonas. Né? 60% pode ser fluorescente, né? E dentro, né, também dos 100%, e aí são duas coisas à parte para serem avaliadas, a gente pode ter, né, 95 que oxidam a glicose. Então, a gente pode associar às pseudomonas que realmente fazem deteriorização da carne e vai trazer, né, malefícios para o indivíduo que faz ingestão. Então, manchas verdes, né, 60% são fluorescentes, então a gente pode associar essas manchas verdes presentes por causa da presença dessas pseudomonas. Também a possibilidade de crescimento de Acinetobacter, Corynebacterium, algumas leveduras, né, que podem fazer fermentação, e a gente tem o cheiro azedo, muitas vezes associado a essas carnes. E é um aspecto que a gente também pode observar por causa da produção de ácido lático, então a gente também tem a acidificação dessas carnes, justamente por causa dessas bactérias que podem, no caso aqui, fermentadoras, e essas são oxidases, né? Então, na presença do oxigênio normal, elas conseguem crescer, né? E vai ter glicose ali nos tecidos ainda desses animais. Grupos de fungos que podem crescer vão estar em menor número, e a gente vai ter fungos do gênero Cândida, que está em maior quantidade associado a esse tipo de contaminação. Então, nas aves, né, o principal aspecto que a gente observa nessas carcaças de tetorização vai ser o aumento da viscosidade. Então, um aspecto que a gente observa em carne vermelha, mas também pode estar presente nas aves, né, o aspecto de viscosidade. Também a associação dos frangos, né, vai aumentar, né, a possibilidade quando a gente ainda tem as vísceras dentro da cavidade visceral.
Então, a possibilidade é aumentada de desenvolver um odor mais azedo, ou então a presença de enterococos, de bactérias fermentadoras, que vão estar fazendo fermentação, tá, naquela região intestinal, e aí vai ter o que a gente chama de mancha visceral. Então, quanto menos tempo a gente deixar as vísceras dentro da cavidade ali visceral, melhor a qualidade dessa carne. Além, né, dessas bactérias poderem perfurar a região intestinal e sair da região intestinal e ir para a região onde tem músculo, onde tem, né, a carne agora, né, que foi transformada, e aí então essa carne ser contaminada, né, por bactérias que estavam lá nas vísceras. Então, o tempo de abate, né, e o tempo de fazer a retirada das vísceras, né, ele tem que ser curto, né, essa distância de tempo, justamente para evitar a possibilidade de aumentos de contaminação ou então de deteriorização dessas carnes. Então, pode acontecer a deteriorização da carne das aves na superfície, né, que depois vai invadir os tecidos, né, que eram estéreis, como a gente já viu na semana passada, né, o tecido desses animais, eles eram estéreis, o músculo é estéril, né, mas no momento do abate que a gente começa, né, a essas bactérias irem para essas regiões. As pseudomonas, elas que vão gerar essas colônias viscosas e também a região mais esverdeada de contaminação nesse tipo de material e possibilidade de crescimento de alguns tipos de salmonelas que vão também produzir produtos a partir do enxofre ou então o H2S associado, que é um produto metabólito pós carboxilação, né, de dois aminoácidos presentes na carne desses animais. Então, justamente está associado a essa possibilidade de contaminação, esses produtos produzidos, e a gente pode observar, assim como nas carnes, viscosidade, cheiro, associado à putrefação, né, o odor mais azedo, né, o aumento de acidez nesses alimentos, a gente pode também estar avaliando, e a produção de substratos no momento da esterilização, como o H2S, dimetilsulfitos, que são, né, metabólitos, né, principalmente de aminoácidos que têm o enxofre presente, que acontece, né, em carnes brancas, né, em carnes de aves. Então, muitos micro-organismos deteriorantes nas aves, a gente pode ver a presença de algumas pseudomonas, enterobacter, né, salmonelas, né, e principalmente quando a gente vai ver outros produtos a partir dessas aves, né, como os ovos, porque nos ovidutos, no local onde ela vai colocar os ovos, né, são locais cheios de salmonella enteritidis, que é normal, está no trato gastrointestinal desses animais, não causa nenhuma doença lá no trato gastrointestinal desses animais, mas no nosso causa. A gente tem que tomar extremo cuidado, né, em contato com ovos, né, justamente, né, porque eles passam por essa cloaca, nessa região onde ele vai colocar os ovos, e são regiões onde tem a possibilidade de contaminação por bactérias do gênero Salmonella. Então, as cascas dos ovos, elas podem se contaminar por bactérias que estão lá na região intestinal, na passagem pela cloaca. Dependendo da temperatura, elas às vezes vão, então, ser incubadas e podem crescer, se proliferar, ficar ali presente nas cascas, mas, né, é uma barreira física de proteção, né? Lembrando que os ovos ali, o conteúdo dos ovos ia ser um bebezinho. Então,
todo cuidado para que o bebezinho não se contamine, a natureza ela já faz, né, a parte. Então, justamente todo esse produto de cálcio lá da casca do ovo, ele vai ter os poros mínimos onde micro-organismos eles não penetram facilmente, mas se a gente perde, né, essa proteção por algum processo, as bactérias elas conseguem passar e contaminar o conteúdo ali dos ovos. Então, a carne crua do frango, a gente tem muito associado ao Clostridium perfringens, né? Eles não vão se multiplicar em baixas temperaturas, mas salmonella consegue, listeria consegue. E lá nos ovos, a gente também tem bastante associação à contaminação por salmonella. A intoxicação por Staphylococcus aureus, ela é mais associada à manipulação desses alimentos, e não, né, a possibilidade de estar presente direto nesses animais. A gente falou das carnes, né, vermelhas, que a gente come in natura, né, a carne de aves, e também tem aquelas carnes que são processadas, né, que passam por alguns processos industriais, normalmente são misturas de carnes, não só de um pedaço, né, de um corte específico. E a gente vai falar um pouquinho desses processos da possibilidade de contaminação. Muitas dessas carnes processadas, elas vão passar por duas formas, né, de procedimentos para que elas cheguem no produto final. Ou a cura ou a defumação. Alguém sabe qual é a diferença entre cura e defumação? Alguém já ouviu falar? Eu já ouvi falar em defumação, agora a cura não. O que seria então defumação? Qual seria o processo que você já viu falar? Não, eu conheço a defumação, agora o processo eu não sei como é que se faz. Sei que acho que é um processo passa por várias etapas, mas eu não tenho assim noção de como é que funciona. Sei que o produto final é bom. É isso que eu ia falar. O sabor ele é Maravilhoso. fantástico, né? O sabor quando a gente Uhum. passa, né, pelo processo de defumação, né? E o processo de defumação, o próprio nome já faz, né? Defumação. Né? No meio aí tem alguma coisa de fumaça, tá? Uhum. Então, é um processo onde a gente vai, né, passar, a gente vai queimar uma matéria orgânica, inorgânica, desculpa, né? Como madeira, algo do tipo, e a fumaça, né, dessa madeira, ela vai penetrar no alimento e vai modificar o sabor. Não só modificar o sabor, mas a gente também modifica no sentido da possibilidade de contaminação. E realmente, as carnes defumadas, né, ou as carnes que passaram por um processo de cura, elas vão ter o tempo de vida delas, ou o tempo de prateleira, na verdade, muito maior do que as carnes frescas, tá? Porque o processo de cura, por exemplo, tá? É um processo onde a gente vai fazer adição de sais ou de estabilizantes. Então, aquela carne onde a gente adiciona um monte de sal, né, como a carne de charque, né, aquelas carnes que usa às vezes no feijão, tá, que a gente adiciona bastante sal, é um processo de cura, né? Então, quando a gente adiciona algum sal, ou seja, sais de NaCl, que é o que a gente usa comumente, né? O cloreto de sódio ou sais de nitrito, nitrato, a gente vai estar modificando a estrutura desse alimento. E no momento que eu modifico a estrutura do alimento, uma das formas de modificar vai ser a retirada da água. Quando a gente adiciona sal ali, bastante na carne, vai haver modificação da quantidade de água livre, tá?
A água livre ela vai ser modificada. E aí, no momento que a gente modifica essa quantidade de água livre, de atividade da água, a gente também aumenta a possibilidade, né, de durabilidade desse alimento. Então, as carnes processadas normalmente são carnes que a gente tem mais tempo de durabilidade, mais tempo de possibilidade delas durarem na prateleira. Então, a carne de charque que a gente utiliza, né, na nossa culinária comumente, então elas são ou a carne do sol, né, que são carnes onde a gente faz um processo de cura, onde adiciona sais, né, vai adicionando sal, tirando sal, adicionando sal, tirando sal para produzir, né, a carne do sol, por exemplo, né, antigamente se colocava, secava ela realmente no sol, mas hoje não se faz mais esse processo, a gente adiciona alguns sais, né, em tempos diferentes e faz essa modificação, então todos são processos de cura. Esse processo de cura, onde adiciona alguns sais, a gente pode adicionar NaCl, extremamente importante, que vai prevenir o crescimento bacteriano, vai evitar esse crescimento bacteriano. A adição de nitrito e nitrato, que também vão estabilizar a cor do alimento. Então, o alimento ele fica com a cor mais vermelhinha. Quando a gente adiciona somente o NaCl, ele não preserva essa cor do alimento. A gente vê o alimento ele fica mais esbranquiçado, a carne ela fica mais esbranquiçada. Quando a gente adiciona sais de nitrito e de nitrato, a carne ela continua com aspecto mais vermelhinho. E aí a gente, né, também trabalha isso nos sentidos do consumidor. Vão contribuir para o sabor dessa carne, eles vão atenuar o sabor e também retarda o processo de rancidez, tá? Por ter gordura também, a gente adiciona gordura no momento que vai processar a carne, então vai ter carne, vai ter uma parte gordurosa. E a gordura, ela pode passar por processos, né, onde ela vai modificar as estruturas, e no momento que modifica a estrutura, também modifica sabor, né? E aí modifica o sabor, e eu não sei se vocês já ouviram esse termo, que muitas vezes tá com gosto rançoso, tá aquele gosto como se fosse de sabão, tá? Que vai fazer a modificação da estrutura dessas gorduras, e elas passam a ter esse gosto mais rançoso, esse gosto de sabão. E essa rancidez em gordura, ela pode acontecer por dois processos, seja a rancidez oxidativa, no momento que eu exponho ao oxigênio, a essa gordura exposta ao oxigênio, né? Ou a hidrolítica, no momento que ela tem contato com o vapor da água ou com a água, ela pode modificar. Então, quando eu adiciono esse nitrito, além de eu estar preservando o alimento do crescimento de algumas bactérias, eu também preservo de modificações bioquímicas nesse determinado alimento. Então, a carne, ela pode passar por esse processo de cura, onde a gente adiciona sais, né, sais de NaCl, sais de nitrito, que além de ajudar no sabor, né, ajuda também na preservação desse alimento e também evita o crescimento de algumas bactérias. Esse sais de nitrito e nitrato também é importante, né, ele sai na frente do cloreto de sódio, o NaCl, porque ele vai prevenir também a germinação, o crescimento de esporos das bactérias do gênero Clostridium, que pode estar associado, né, no crescimento dessas carnes processadas, essas carnes que passam por processos maiores na indústria de alimentos. Pode-se adicionar também alguns açúcares, também é um processo de cura, tá? Vai estabilizar a cor, né, o sabor, né? Mas tem um lado ruim que pode ser substrato para fermentação do alimento por bactérias lácticas, a não ser que eu queira uma carne que, além de ser curada, que seja fermentada, tá? Eu posso utilizar fungos ou bactérias para que fermentem de forma benéfica e não bactérias deteriorantes que fermentem. Então, pode ser substrato para fermentação, tanto, né, para a melhora do sabor, quanto para, né, evitar
ou então facilitar o crescimento de bactérias deteriorantes. Alguns fosfatos também podem ser adicionados, né? Eles podem aumentar a retenção da água aprisionada ali nos tecidos, né, da carne, e tem esse lado benéfico somente, né? O que sai na frente, o que a gente mais usa no dia a dia, né, o cloreto de sódio, sais de nitrito e nitrato. O processo de defumação, né, justamente, como eu falei, vai ser o processo onde a gente adiciona fumaça, tá? Vai fazer, né, queima de material inorgânico lá da madeira. Dependendo da madeira, a gente vai ter sabores diferenciados nesse produto que passou por processo de defumação. E aí, no momento que vai adicionando essa fumaça, eu vou estar adicionando alguns metabólitos que também ajudam na preservação. Então, como a gente já falou, na criação de novos produtos, né, eu tenho a carne defumada, então eu posso utilizar aquela carne, ela vai ter uma diferença no sabor, muitas vezes o sabor melhorado. Eu mesmo adoro coisas defumadas, né, carne defumada, ela tem um sabor diferenciado. Formação de algumas películas que também vão proteger, né, algumas linguiças. Então, as linguiças defumadas, elas duram mais tempo. Também proteção de oxidação, proteção de processos de oxidação que podem ocorrer no momento que tem contato com o oxigênio. Então, essa fumaça, no processo de defumação, ela vai conter alguns fenóis, alguns álcools, ácidos orgânicos, algumas carbonilas, hidrocarbonetos, gases, toda a matéria que vai ser liberada no momento que a madeira está pegando fogo e liberando essa fumaça. E essa fumaça... Oi? Pode falar. Aquela fumaça em pó também tem esses benefícios de conservação, esses negócios assim, ou não? Que fumaça em pó? Eu não sei. É que vende como condimento normal, como se fosse, sei lá, um cominho da vida. Aí vende a fumaça em pó também. Eu nunca vi, não. Eu acredito que possa ser que tenha, mas eu nunca vi esse condimento, não. Provavelmente deve ser porque a gente tem, né? Eles podem fazer extração desses fenóis, de alguns hidrocarbonetos ali que foram, né, produzidos e ser adicionado ali, então, no alimento. E eu não sei em relação a sabor, né, mas eu acredito que sim, mas eu não conheço o produto, Sabor não. tem 100% gosto de. Como é o nome? Defumado. Churrasco. Aham. Então deve ser provavelmente isso, né? Esses fenóis, esses álcools, esses ácidos orgânicos que dão esses sabores, né, de churrasco, né, da defumação. Então acredito que seja isso, que são os que a gente consegue, né, ajudar no aumento da proteção. Então acredito que seja, mas não conhecia não que tinha fumaça em pó. Interessante. Vou procurar ver sobre isso. Como eu falei, vão ter essas propriedades antimicrobianas, né? A gente pode também utilizar alguns produtos, esse eu já vi, que a gente chama de fumaça líquida, onde vai ter esses componentes, tá? Que tá lá na fumaça, e aí não tem um benzopireno, que é um agente que é carcinogênico, associado à carcinogênese, e aí diminui essa possibilidade de câncer que a gente tem essa associação de produtos, né, processados. Outros produtos, como as linguiças, bacons, as mortadelas, que podem passar, né, por esses dois processos, ou processo de defumação, ou processo de cura. A gente tem uma adição muito grande, né? Não se engane, eu não tenho, mas a linguiça, o bacon, eles não têm um sabor tão salgado. Como é que ele passou pelo processo de cura? Na verdade, ele passou, sim, por processos de cura, porém, não tem uma quantidade, né, ideal para o sabor não ser tão acentuado
daqueles sais ali, mas eles passassem processo de cura. Normalmente as linguiças, os bacons, as mortadelas não se adicionam NaCl, né, que vai dar o sabor mais salgado. Né? Adiciona os sais de nitrito, nitrato, que já vai prevenir, mas no momento que a gente adiciona algumas especiarias, alguns condimentos, algumas coisas ali na produção, né, dessas linguiças, desse bacon, dessa mortadela, a gente pode estar levando contaminantes ali, e normalmente esses contaminantes que estão associados ao crescimento nesses produtos processados, né, são bactérias do gênero Bacillus, do gênero Clostridium, do gênero Pseudomonas estão mais envolvidos, né, no crescimento nessas linguiças, tanto de suíno quanto de material bovino. Em suínos, dependendo dos envoltórios que foi utilizado, hoje a gente usa algumas películas, né, mais artificiais, não as naturais, né, para evitar justamente de levar essa contaminação. Porque antigamente se usava tripa, né, para poder fazer a produção de linguiças. Hoje usa, né, um plástico mais artificial para poder, né, a gente retira aquele plástico na hora de fazer o alimento e aí evita alguns crescimentos de micro-organismos. Em relação às salsichas, que também são processados, tá? Normalmente a gente tem crescimento de bactérias do gênero gram-positivo, né, como micrococos, né, e do gênero Bacillus, lactobacillus, né, alguns grupos de streptococcus. Em relação a fungos, a gente tem um crescimento maior de leveduras. Tá? Alguns estudos mostram que nas camadas limosas, normalmente que a gente vai ter a camada mais viscosa em salsicha, é associado à sua deteriorização, à viscosidade, na sua maioria, né, é por bactérias do que por fungos, né? Mas os fungos mais associados a leveduras. E tem alguns estudos que mostram o aumento da incidência, né, de esporos de Clostridium botulinum em linguiças, né, que tem fígados de animais ali junto na fabricação daquelas salsichas. Então, o maior cuidado, justamente porque a gente vai ter associação desses Clostridium e a produção da toxina botulínica tipo A, que a gente já viu, né, falando de Clostridium botulinum, né, o grande problema dessa toxina quando o indivíduo faz a ingestão, é paralisação muscular. Na estética, ela é utilizada para fazer paralisação de músculo, mas a quantidade que é utilizada é mínima e não vai fazer paralisação grave e o indivíduo ele não vai parar de respirar. Mas, né, dependendo da quantidade que foi produzida ali no alimento, a gente tem essas consequências mais graves no momento que a gente tem contato com essas toxinas desse gênero de bactérias. O bacon, né, o bacon fatiado, normalmente, ele vai ter uma biota maior, então tem mais bactérias, né, do gênero gram-positivo, né, Coccus catalase positiva, presença de alguns estafilococos, que coagulase negativa, então não é Staphylococcus aureus, algumas bactérias que podem produzir ácido lático, né, e vai ter o gosto, né, e a fermentação nesse produto, o gosto mais azedo. Procedimento de preparo, normalmente a gente vai fazer por salmoura, né, que seria a cura, né, e o processo de defumação vai deixar eles mais resistentes, né, à deteriorização, mas se passar, né, por processos como fatiar, né, ou não utilizar embalagem a vácuo, tudo isso aumenta a possibilidade de contaminação. Principalmente porque quando a gente usa embalagem a vácuo, né, a gente evita o crescimento das bactérias que normalmente podem estar associadas a esses bacons, que são as gram-positivas, coagulase negativa, e as coagulase negativa, que precisam de uma maior quantidade de oxigênio para sobreviver. Na embalagem a vácuo, nem oxigênio, nem CO2 para essas bactérias, então evita o crescimento
justamente também porque elas passaram por processos como evitar, né, o crescimento a partir da defumação e da salmoura ou da cura. Então, as três formas que a gente pode observar, então, bem semelhante ao que a gente já viu associado às outras carnes, é a observação da viscosidade nesse alimento, o aumento da acidificação. Então, o alimento ele vai ficar mais ácido porque pode crescer bactérias fermentadoras. Então, a gente pode avaliar a acidificação nesse alimento. Manchas verdes associadas a colônias de pseudomonas. E também, né, a possibilidade, né, de colônias que podem gerar regiões mais acinzentadas, né, e regiões ali uniformes, né, mas principal forma de associação da teorização em alimentos processados e a viscosidade. Eu não sei se vocês já observaram, né, aqueles que realmente demora bastante tempo na geladeira, esses alimentos, salsichas ou linguiças ou bacon, eles demoram mais tempo para poder ter essa deteriorização, essa acidificação, né? Mas a gente vê realmente o processo de viscosidade, ele começa a liberar menos água, e aí, quando a gente toca nesse alimento, a gente vê aquela camada viscosa, às vezes aquela quantidade de sebo, né, associada também à rancificação da parte gordurosa, e ali, né, é um sinal extremo, né, de deteriorização e de crescimento de bactérias. Né? Então, essa viscosidade ela vai ser bem mais favorecida, né, se tiver uma superfície mais úmida, né, mais limitada se tiver um envoltório naquele alimento. E ela se dá pela presença de algumas leveduras, de bactérias lácteas, como os lactococos, enterococos, né. A mancha verde, né, mais associada à bactéria Weisselia viredensis, né, que é associada a crescimento e a formação dessas manchas verdes ali. A acidificação, né, como tem o crescimento de bactérias láticas, elas vão fermentar, né, o que tem ali, se adicionou açúcar e se não adicionou, a presença residual de glicogênio e também de açúcares ali formando ali aquela carne. Então, vai ter a possibilidade dessas bactérias acidoláticas, né, fermentarem, né, fazendo produtos ali. No momento da fermentação, ela vai estar liberando ácido lático, e essa acidez vai resultar nesse produto, e a gente pode quantificar e associar também a contaminação. Alguns fungos, né, filamentosos, eles podem produzir algumas manchas verdes, né, vai ocorrer em uma alta quantidade de teor, tendo água ou não, e sob uma extrema umidade. Então, dependendo da região onde você coloca, na sua geladeira, ou no local mais úmido, onde está tentando conservar essas carnes, vai aumentar a probabilidade de crescimento de alguns fungos que também deixam a carne processada com aspecto mais esverdeado e aumentam também a viscosidade associada ao seu crescimento. Essas manchas verdes ocorrem nesses produtos com alto teor de água, armazenados sob uma alta umidade, e as manchas verdes pode ser, como eu falei, algumas bactérias podem estar presentes, alguns fungos ali presentes, mas aí a presença de mancha verde nesse tipo de alimento eu associo à contaminação, tanto por bactérias quanto por fungos, mas independente, é um alimento contaminado. Normalmente a mancha verde ela vai ser porque algumas desses micro-organismos vão produzir o peróxido de hidrogênio. Quando exposto, né, ao ar, eles vão ser então modificados, né, oxidados, e deixar a região, né, esverdeada, a região ali daquela carne mais esverdeada, daquela carne processada. Então, via a linguiça, via a salsicha, com regiões esverdeadas. Então, foi bactéria ou foi algum bolor, né, que produziu
peróxido de hidrogênio, que teve contato, né, com oxigênio, modificou, né, e oxidou aquela carne, deixando a região mais esverdeada. Então, essas são rotas bioquímicas que estão associadas à deteriorização. Sejam as rotas que eu falei, associadas à produção de algumas aminas, como essas diaminas, as cadaverinas, ou seja, a descarboxilação de um aminoácido vai estar associada à produção de uma amina que vai estar associando ao cheiro e eu posso estar quantificando e observando. A produção de sulfeto de hidrogênio vai estar associado, né, a manchas escuras. Então, utilizou aminoácidos que têm, né, o enxofre ali presente, ele consegue, então, produzir esse produto final, que é o sulfeto de hidrogênio. Então, eu tenho associação a essas manchas mais escuras. E a associação às manchas verdes, micro-organismos que conseguem produzir o peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio exposto ao ar vai reagir, né, com substâncias que têm nitrogênio, quem tem proteína. Então, por isso que a gente está falando de uma forma geral. Nas carnes vão acontecer esses processos, então produzindo, né, sendo oxidado, esses dois juntos, então produz uma substância mais esverdeada. Então, peróxido de hidrogênio, eles vão dar esses pigmentos à carne, né, formando a coleoglobina, deixando a região mais verde. Então, acúmulo e a oxidação, a redução desse produto deixam as carnes com a região mais esverdeada. O sulfeto de hidrogênio, como eu falei, lá na carne ele vai ter aminoácidos que tem, né, esse íon, ele vai ser então metabolizado, produz esse sulfeto de hidrogênio. Esse sulfeto de hidrogênio ele pode estar em contato com a mioglobina, né, que é uma proteína que também está presente tanto nas carnes vermelhas como nas carnes, né, brancas, como as de aves. Esse sulfeto de hidrogênio entrando em contato então com a mioglobina, forma a sulfomioglobina, e essa sulfomioglobina é um produto também que pode ser identificado nessas carnes, e a produção, como eu falei, desse sulfeto de hidrogênio pode ser identificado, tanto quantificado como de forma organoléptica, quando eu vejo a presença de manchas verdes nesses produtos. Dúvidas, perguntas sobre a parte de carnes, identificação de contaminação em carnes? Não? Tudo ok?